Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós iniciaremos hoje, então, o estudo da função exponencial, né? Nessa primeira parte, então, mais uma revisão da questão da exponencial. E na próxima semana, então, nós iniciaremos com a função propriamente dita, tá? Então, primeiramente, tá? As potências, elas são úteis para representar números muito grandes ou muito pequenos, tá? Através da notação científica, uma potência de base 10. Então, observem este número aqui, né? Nós temos um número bastante extenso, que ele pode ser representado aqui como 2,8 vezes 10 elevado na 9, tá? Só para que vocês lembrem, então, quando eu represento a notação científica, o expoente aqui, ele indica quantas casas, né, nós temos após a vírgula. Então, este 2,8 aqui, a vírgula estaria aqui, restando 3, 6, 9 casas. Então, 2,8 vezes 10 elevado na nona potência, certo? Que vocês já trabalharam lá no nono ano, né? Algumas definições para que vocês relembrem, tá? Quando eu tenho qualquer número elevado ao expoente 1, né, ele resulta no próprio número, e qualquer número elevado ao expoente 0 resulta em 1, tá? Isso para quando A for diferente de 0. Potência de expoente inteiro negativo, então toda vez que nós temos um expoente negativo aqui, ele manda, então, invertermos o número, tá? Então, se era A elevado na menos N, fica 1 sobre A elevado na N, né? E esse N, então, ele, na verdade, ele pega toda esta fração. Porém, como 1 elevado na N será sempre o próprio 1, né? Então, não é necessário o expoente aqui no 1 também, somente no N, que agora está no denominador, tá? Então, sempre que nós tivermos expoente negativo, é o inverso do número que ele está pedindo. Aqui temos alguns exemplos, 1/4 elevado ao cubo, né? Lembrando que a potência é sempre uma multiplicação de bases iguais. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes 4 vezes 4. 1 sobre 64. Aqui, ó, pessoal, menos 5 elevado ao quadrado, né? Lembrando que base negativa e expoente par nos resulta em positivo, tá? Também aqui vocês podem observar isso pela regra dos sinais. Menos com menos é mais, tá? Qualquer número elevado ao expoente 1 é o próprio número. Base negativa com expoente ímpar resulta em negativo, tá? Então, menos com menos mais com menos menos. Mas lembrando da regrinha, então, da base negativa expoente ímpar, não precisa ficar fazendo esse jogo dos sinais, tá? Base negativa com expoente par, aqui. Então, o resultado a gente já sabe que será positivo, tá? Então, aqui é como se eu tivesse, ó, menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vezes menos raiz de 13 vezes menos raiz de 3. Duas raízes de 3 multiplicadas, vocês já sabem que nos resulta em raiz de 9. Raiz de 9 é 3, tá? Então, daqui resulta em 3 e daqui também resulta em 3. 3 vezes 3, 9. E aqui no denominador, 16, tá? Qualquer número elevado na zero, então, será sempre 1. Aqui, 5 na menos 2, ó, o menos está mandando inverter o número, tá? E quando eu faço essa inversão do número, automaticamente o sinal no expoente desaparece, fica somente o 2 aqui, tá? Então, 5 ao quadrado, 1 na 25. 1/25 avos. Aqui, então, ó, elevado na menos 1. Aqui, como eu tenho uma fração já, eu fico com 4 no numerador e 3 no denominador, né? Como aqui era expoente 1, permanece 4/3, tá? Nesse caso, pessoal, se fosse qualquer outro expoente diferente de 1, aí seria importante manter o parênteses aqui, tá? E colocar o expoente aqui do lado de fora do parênteses para lembrar que precisa elevar tanto o numerador quanto o denominador à potência pedida, tá? Que é o que vai acontecer nessa letra D, ó. Aqui, raiz de 7 elevado na menos 2, inverteu, a raiz de 7 foi para o denominador, tá? Como é raiz quadrada elevado ao quadrado, eu simplifico aqui também e fico somente com o
7. 1/7, então, o resultado. E aqui, ó, menos 2/5 elevado na menos 3, tá? Primeira coisa, tá mandando inverter o número, né? Vou inverter a fração aqui. Esta fração inversa, ela ficará 5/2, tá? Se vocês inverterem direto, já pode inverter direto. Ficaria 5/2, menos 5/2 elevado ao cubo, tá? Como a base é negativa e o expoente ímpar, o resultado ficará negativo, tá? 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. 2 ao cubo, 8. Tá prontinho aqui. Então, observem a importância aqui de manter o parênteses, tá? Para que o expoente pegue tanto o numerador quanto o denominador. Potência de expoente racional. Então, aqui se nós tivermos, então, uma raiz, né? Considerar um número real não negativo e um número natural n, tá? Com n maior ou igual a 1. A raiz enésima de A é definida com o número B real ou não negativo, tal que B na n é igual a A, tá? Então, lembrando que a operação contrária de potência é raiz, né, pessoal? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, como nós sempre trabalhamos na função quadrática x ao quadrado, né? Quando eu preciso resolver encontrar o valor do x e mandar este 2 para o outro lado da igualdade, ele vai como forma de raiz. Então, se aqui eu tenho um índice n, né, um expoente n, eu fico com uma raiz de índice n, tá? Então, aqui é operações contrárias, tá? Neste caso, o b precisa ser maior ou igual a 0 também. O símbolo, então, da raiz, né, que é o radical. A é o radicando, quem está dentro da raiz, e n, então, é o índice. Lembrando que quando nós temos raiz quadrada, o índice 2, ele não aparece, porque nós já subentendemos que a raiz é de índice 2, raiz quadrada, tá? Aqui nós temos algumas propriedades, então, das raízes, né? Se temos, então, dois números aqui dentro de uma raiz sendo multiplicados, é o mesmo que considerar, né, a raiz de A, né, raiz de índice n de A, que multiplica a raiz de índice n de B, tá? É a mesma coisa, então, se os valores estiverem dentro da raiz se multiplicando ou se abrirmos essa raiz e multiplicarmos as raízes em separado. Segunda propriedade, então, quando nós temos na fração, né? Então, aqui a raiz pegando a fração, é o mesmo, então, se eu separar isso aqui, a raiz só no numerador e no denominador também, então, a raiz com o mesmo índice, tá? Nesse caso, precisa cuidar que o b não pode ser 0, caso contrário, não existe, né, divisão por 0. Terceira propriedade, tá? Se esse m aqui está fora, né, é o mesmo que elevar o termo aqui da parte interna da raiz a este expoente n. A quarta propriedade, então, se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, o índice da nova raiz, então, é a multiplicação destes dois índices aqui, n vezes p, tá? E a quinta propriedade, então, se eu tenho uma raiz de A, né, raiz de índice np, e o A elevado na mp, tá? Esses p's aqui simplificam e eu fico somente, então, com a raiz, né, de índice n de A elevado na n, tá? Nós já vamos ver exemplos com números, tá? Envolvendo números aqui que ficará mais claro para vocês. Essas propriedades, então, elas também podem ser aplicadas na racionalização de denominadores, tá, pessoal? Quando a raiz fica no denominador e precisamos racionalizar, tá? Definição, então, de potência de expoente racional. Então, toda vez que eu tenho um expoente aqui, que é uma fração, ele é o contrário de uma raiz, tá? Onde, ao contrário também posso fazer, né? Então, se eu tenho uma raiz aqui, eu posso transformar isso em uma fração, né? Sendo que o A que estava aqui dentro na raiz, então ele fica, né, agora sem a raiz. O número que estava elevando, né, o expoente aqui do A, será o numerador da minha fração, e o índice da raiz, então, é o denominador da minha fração, tá? Então, aqui eu tenho A elevado na P sobre Q, tá?
Por quê? Porque o P era o expoente aqui do A dentro da raiz e o Q era o índice da raiz. Então, isso aqui é importante vocês lembrarem, aparece bastante nos cálculos a partir daqui, tá? Toda vez, então, se eu precisar transformar para fração, né, eliminar esta raiz, o índice da raiz ficará no denominador da fração. Olha os exemplos aqui. Então, raiz de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Então, aqui o índice não aparece, raiz quadrada. Aqui o índice aparece, ó, pessoal, raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, resulta em 27, tá? Raiz de índice 4 de 0 é 0, porque 0 na 4 é 0. Raiz de índice 10 de 1024 é 2, pois 2 elevado na 10 é 1024. Aqui, então, nós temos outros exemplos, tá? Eu posso, então, simplificar, ó, essa raiz da seguinte forma. Esse 64 aqui é o mesmo que 2 elevado na 6, decompondo 64 nós encontramos 2 na 6, né? E o 10 aqui do índice, nós podemos abri-lo como 5 vezes 2, tá? Onde, então, esses dois aqui se simplificam, né? Lembrando que aqui é aquela propriedade mostrada no exemplo anterior aqui, né? Esta aqui, tá? Onde eu tenho o P e o P aqui no índice também, eles se simplificam. Então, aqui eu fico com raiz de índice 5 de 2 ao cubo, tá? Aí, como não tem mais o que fazer aqui, não tem mais como simplificar, eu posso retomar, então, esse 2 ao cubo como 8, tá? Aqui, uma raiz de 12 mais raiz de 108. Como resolver isso aqui, tá, pessoal? Vocês sabem que eu não posso adicionar raízes diferentes. Então, vou começar decompondo tanto 12 quanto 108, tá? A decomposição do 12 está aqui e a do 108 está aqui, tá? Lembrando que, como é uma raiz quadrada, né? Todos as bases aqui que estiverem com índice 2 podem sair da raiz, pois elas vão simplificar com o índice da raiz, tá? Então, aqui o 2 ao quadrado saiu da raiz, né? Fica só 2 raiz de 3. Ó, aqui já vai tirar, tá? 2 raiz de 3, aqui já está o resultado. E aqui tanto 2 quanto 3 saem da raiz, porque é índice 2 também. Então, ficará 6 raiz de 3, tá? 6 raiz de 3. Agora, como eu tenho raízes iguais aqui, eu nunca posso fazer 3 mais 3 raiz de 6. Não. Essa raiz de 3 é como se fosse um x, tá? Eu só levo junto. Então, eu posso juntar, então, 2 raiz de 3 com 6 raiz de 3. Me resulta em 6 mais 2, 8 raiz de 3, tá? Aqui é um caso da racionalização, ó, raiz no denominador, não pode, tá? Então, para que eu elimine essa raiz do denominador, copio esta fração novamente e multiplico essa fração pelo denominador, então, que é a raiz de 5, tá? A raiz de 5 multiplicado, então, no numerador e no denominador, tá? Lembrando que eu preciso fazer tanto no numerador quanto no denominador, né, pessoal, para manter o equilíbrio. Assim como quando eu simplifico uma fração, eu preciso dividir numerador e denominador pelo mesmo número, para multiplicar também ocorre isso, tá? Para que a fração não perca o seu valor. Então, aqui 2 raiz de 5 e aqui seria raiz de 5 ao quadrado ou raiz de 25, como vocês preferirem. O fato é que a raiz do denominador agora, né, vai ser eliminada, porque 5 ao quadrado eu simplifico aqui e fica somente 5, tá? Então, a racionalização é para que não tenhamos raiz no denominador. Então, 2 raiz de 5 sobre 5 não tem mais o que simplificar neste caso aqui. A mesma coisa, ó, pessoal, aqui quando eu tenho raiz no denominador, só que aqui eu tenho mais um número adicionado que não está na raiz. Para racionalizar este tipo aqui, tá, de fração, eu preciso multiplicar, então, tanto o numerador quanto o denominador por esse valor aqui, porém com o inverso deste número aqui do meio, tá? Então, essa aqui era a raiz de 3 mais 2, eu multiplico por raiz de 3 menos 2, tá? Vezes raiz de 3 menos 2. Aqui entre os produtos notáveis, tá, pessoal? Vocês lembrando dos produtos notáveis, vocês lembram que quando eu tenho dois conjuntos aqui, dois pares de números iguais, porém só com sinais trocados, né, contrários aqui ao meio,
é o mesmo que elevar este ao quadrado menos esse aqui ao quadrado, tá? E aqui em cima realiza a propriedade distributiva, tá? 5 raiz de 3 menos 10. Então aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado, o 2 aqui simplifica com o índice da raiz, e o 3, então, fica fora da raiz. 3 menos 2 ao quadrado, 4. Aqui, ó, pessoal, é importante vocês lembrarem, este menos aqui, ele não faz parte do número, então por isso que não ficou positivo, tá? O número aqui é somente o 2 que está sendo elevado ao quadrado. Por isso, quando eu preciso que o menos 2 seja elevado ao quadrado, é necessário um parênteses aqui, tá? Então, nesse caso, é só 2 ao quadrado, o sinal permanece. E realizando, então, o restante dos cálculos, 5 raiz de 3 menos 10 sobre menos 1, né? Para que este menos, então, ó, ele suba, né? Então, aqui ficará menos 5 raiz de 3 e menos com menos mais 10, tá? E outros exemplos, aqui então o exemplo do expoente fracionário, tá? Ao contrário da raiz. Lembram então que o denominador indica o índice da raiz, então é uma raiz de índice 9, né? E o numerador indica o expoente que está, né, dentro da raiz com o número. Então 7, raiz de índice 9 de 7 ao quadrado, tá? 7 ao quadrado eu posso resolver 49 na raiz de índice 9. Não tem mais o que fazer aqui, tá pronto, tá, pessoal? O mesmo aqui, ó. Então, aqui nós temos 1/3 elevado na menos 3/5. Então, aqui, denominador é o índice da raiz, né? E o menos 13, então, está elevando aqui o 1/3. Como eu tenho um menos aqui, o primeiro passo é inverter esta fração. Fica só 3 elevado ao cubo, que é 27. Raiz quinta de 27. Tá pronto. Aqui, então, também, ó. Agora eu tenho, então, como eu já tenho uma raiz e eu tenho um expoente fracionário, né? Isso aqui me gera outra raiz de índice 3 agora, tá? E o 2, então, abraça esta raiz de 11, né? Eleva a raiz de 11 ao quadrado. Aqui eu consigo simplificar, né, pessoal? Então, a raiz de 11 vai embora, fica somente 11, raiz cúbica de 11. E agora, 1 sobre 81 elevado na menos 0,25, tá? Não se apavorem, pessoal, quando tiver decimal aqui. Vocês sabem que 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100, que é o mesmo que 1/4, tá? Então, menos 1/4 aqui. Passando para a raiz de índice 4, né? E tudo isso aqui elevado na menos 1, porque é o numerador aqui. Este menos manda inverter, né, o número, fica então só a raiz de índice 4 de 81, tá? 81 é o mesmo que 3 elevado na quarta potência, simplifica com o índice da raiz, 3 é o resultado. Potência de expoente irracional, né? Então aqui, ó, quando nós temos as potências de expoente irracional, tá? O conjunto dos números reais, então, é a união dos conjuntos dos racionais com os irracionais. Então, nós podemos entender que as definições são para potência de expoente real, tá? Algumas propriedades seguem, então, considerando M e N números reais, tá? E que todas as potências estejam definidas nos reais também, tá? Então, aqui se eu tenho A na M vezes A na N, né? Isso aqui é a propriedade das potências, é a mesma base, né? Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes, tá? Divisão de mesma base, ó. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Aqui precisa observar que o A não pode ser 0, tá? Ele está no denominador também. Quando eu tenho aqui, então, A vezes B elevado na M, então é o mesmo que A elevado na M, que multiplica B na M, tá? E aqui também, ó, A na M sobre B na M, né? Este M, então, ele compreende tanto para o numerador quanto para o denominador. Com B diferente de 0, tá? Está no denominador. E aqui potência de potência, né? Também essa propriedade vocês aprendem lá no 7º ano. Esta aqui juntamente com essas duas primeiras, tá? Então, aqui, A elevado na M vezes M.
E uma observação, então, né? Dado um número real A, né? Dois números naturais não nulos M e N, tá? Isso aqui é diferente, tá, pessoal? Olha só. Olha a importância que tem um parênteses, tá? Vocês viram que aqui, então, era potência de potência. Eu multiplico esses expoentes aqui. É diferente do que se eu tenho um A elevado na M, onde este M está elevado a um expoente N, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1 elevado na 2, né? Que é 1 vezes 1, que vai me dar 1. E aqui, ó, eu tenho 1 vezes 2, que vai me dar 2, que é 3 ao quadrado. Então, isso aqui são coisas diferentes. Atentem, então, para a utilização dos parênteses, tá? Exemplos, então, aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 2 elevado na 7, tá? Como aqui as bases são iguais, eu posso manter a base e somar os expoentes. Nos dá 10 isso aqui, tá? Posso melhorar ainda este cálculo, tá? Eu sei que aqui o meu expoente é 10 e esta raiz ela pode virar uma fração, né? Então, 2 elevado na 1 meio elevado na 10. Potência de potência, eu posso multiplicar isso aqui. 1 vezes 10, 10 sobre 2 nos dá 5. 2 elevado na quinta, tá? E olha como simplificou bastante essa expressão aqui, tá? Ó, bases iguais, mantém a base, subtrai os expoentes, 8 na menos 1, tá? Ainda não, aqui não está desenvolvido até o final, mas poderia também, ficaria 1/8, né? Que precisa inverter. Aqui, ó, o menos 5, ele está tanto para o 5 quanto para o 3, então eu posso abrir esse parênteses e manter o expoente, então, em cada uma das bases, tá? Com a mesma operação. E o mesmo feito aqui, então, ó. 2, aqui, esse foi transformado em fração, 2 sobre raiz de 5 ao quadrado, tá? Aqui, ó, pessoal, 2 ao quadrado, 4, né? Ou pode manter como 2 ao quadrado. A simplificação aqui foi feita da seguinte forma, ó. Então, essa raiz, poderia simplesmente cortar, né, com o índice, simplificar esse 2 com o índice da raiz, mas para demonstrar, então, a questão, né, dessas propriedades, então, essa raiz quadrada fica 5 elevado na 1 meio, né, lembrando que aqui esse 2 é o índice da raiz que não aparece, e este 1, então, é o expoente que está elevado ao 5 aqui, né, como não tem nada, é 1. Que multiplica, então, 2, tá? 1 vezes 2, 2, dividido por 2, 1, tá? Fica só 5 na 1. 2 ao quadrado sobre 5, tá? E aqui, então, algumas expressões para simplificar, né? Lembrando que isso aqui, o mais tranquilo é transformar, então, da raiz, né? E ver o que dá para simplificar. 32 elevado na 1 meio é raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 27 e raiz quadrada de 48 e de 50, tá? Fatorando isso aqui, ó, decompondo em fatores, né, primos para facilitar, nem são primos os fatores aqui. Mas eu sei que a raiz de 16 é 4. Desculpa, gente. Então, aqui 4 raiz de 2, né? Aqui eu tenho raiz de 9, que é 3, que multiplica 5, fica 15, e resta somente 3 na raiz. O 48 é 16 vezes 3, né? Raiz de 16, 4, raiz de 3. E aqui a raiz de 25 é 5, que multiplica 2, 10 raiz de 2. As raízes iguais, ó, eu posso então juntar 4 menos 10 menos 6 raiz de 2. 15 mais 4, 19 raiz de 3. Essa expressão, então, está prontinha, tá? Vejam que eu não tenho mais o que fazer, porque essas raízes aqui diferentes eu não posso juntá-las. E outra expressão, então, aqui eu tenho A elevado na n mais 1 mais A na n sobre A na n menos 1, tá? Aqui, ó, pessoal, o que nós faremos, tá? Vocês sabem que
Então, aqui eu posso abrir, né? Se eu estou somando aqui dois expoentes, é porque vinha de uma mesma base, tá? Bases iguais, mantém a base, soma os expoentes. Então, eu vou fazer o processo inverso aqui. Eu vou abrir isso aqui. A na N, que multiplica A na 1, tá? Aqui. Mais o A na N, que está aqui do ladinho. E aqui embaixo, então, eu faço a mesma coisa. A na N, que multiplica A na menos 1. Aqui, ó, pessoal, eu tenho dois termos. Este termo aqui, né, que é uma multiplicação, e este outro aqui. O que eles têm em comum? O A na N, que é colocado em evidência, resta aqui A e aqui resta 1. E aqui embaixo, então, ó, eu também tenho A na N, né? Que eu posso simplificar com este A na N aqui de cima, tá? Então, aqui resta A mais 1 na parte do numerador, né? E esta fração aqui, 1 sobre A, como é uma divisão de frações, ela muda a operação para multiplicação e inverte a fração. Então, ficaria A sobre 1 que multiplica esse parênteses aqui, né? Esse sobre 1 não precisa aparecer, tá? E está prontinho, então, a simplificação. Ok, pessoal? Por hoje é isso, então. Eu espero que vocês tenham compreendido. Realizem os exercícios propostos no roteiro. É de extrema importância que vocês pratiquem e relembrem este conteúdo, tá? E na próxima semana nós iniciaremos, então, com a função exponencial, que, inclusive, é a função, né, que estuda a tão citada curva, né, do Covid-19. Então, é essa função que nós iniciaremos na próxima semana. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima semana.